Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Sola Escritura. O tema de hoje é a verdade sobre o batismo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse final de semana, começo de final de semana, que o Senhor possa estar comigo para pregar a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A verdade sobre o batismo. Vamos falar sobre esse personagem, Menno Simons. O episódio 13, Menno Simons. Tema, batismo. Ele que viveu entre 1496 a 1561. O que quer dizer sobre o batismo? E conheça a história dos reformadores e as suas doutrinas. Trago aqui no meu canal a história de todos eles, dentro do Sola Escritura. Vou mostrar para vocês a história de cada um. Vamos lá. Biografia de Menno Simons. Ele que nasceu na região ali da Dinamarca, da Dinamarca, desculpa, não, da Holanda, numa cidade de Bitínia, na Holanda, bem pequenininha, no norte holandês. E nasceu, viveu e se formou no monastério. E como todos os reformadores, e como nós mesmos, né, nascemos num berço católico, né, que até estava comentando hoje com um amigo meu de serviço, que a maioria das crianças, né, que nasceu no começo dos anos 90, nasceu num berço católico, e não foi diferente com os reformadores. Depois que descobriram a verdade, que leram na Bíblia, aí está, onde estudou e se tornou um monge. E ele escreveu: durante mais de 2 anos após a minha ordenação, jamais toquei nas sagradas escrituras. Temia ser enganado se a lesse. Quer dizer, que dentro de um monastério que ele tinha se formado, não falavam para ele ler a Bíblia Sagrada. Não indicava a ele ler. E muitos que eu mesmo, quando sempre fui católico na minha vida, desde pequeno, e, e regularmente eu não lia muito a Bíblia. Muitos anos atrás eu tinha lido, mas assim, não entendido. E não pegava a Bíblia também. Porque a Igreja Católica, ela meio que ela lê uma coisinha na missa, uma passagem, né? Ali, ou tanto do Velho ou do Novo Testamento, e, e só. Não fala para pegar uma Bíblia, igual uma pregação, um culto, que abre em Éfeso ou abre em Atos dos Apóstolos. Não fala. Só lê a passagem ali, daí tem o louvor, né, do jeito católico, e acabou. E a pregação, a homilia do padre. Nada mais. Você que decide ler a Bíblia ou não. E por isso que Menno Simons tinha medo de ler, para não ser enganado, porque as pessoas falavam que a Bíblia enganava. Mas ele foi perseverante. Ele leu, examinava as Escrituras. Além de ler, examinava e estudava. E perseverava nisso. Lia, estudava e
entendia cada vez mais sobre a Bíblia Sagrada, para não ser enganado mais, para descobrir a verdade. Depois de lutar duramente algum tempo com a minha consciência, decidi ler o Novo Testamento com atenção. Exatamente. Perseverou e só no Novo Testamento você descobre bastante coisas que você está sendo enganado pela vida, que a palavra de Deus não te engana. Ela mostra para você a verdade. Em João 8,32, descobrirei a verdade e a verdade vos libertará. Então, não tem o que questionar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. E ele continua: ao fazê-lo, deparei-me com uma verdade clara que nunca tinha ouvido. Comecei a ver que estávamos enganados. Exatamente. Se uma pessoa hoje fala para você: eu não leio a Bíblia porque eu tenho medo de ler. Deus é um tirano, é maldoso. Fala para ela: você está enganado. Deus é bom, é o nosso Pai. Ele não é um tirano, ele é justo. Aquele que não obedece, morre. Toda alma que peca, morre. Ele é justo. E temos que ler a Bíblia para descobrir a verdade. E, lendo sobre o Novo Testamento, certeza que leu os Evangelhos, descobriu sobre o batismo. E o batismo de Jesus, que Jesus mergulhou nas águas e a Igreja Católica não faz isso. Ela curva a pessoa se curva a cabeça. Ela de pé mesmo, ela se curva a cabeça e a pessoa joga uma jarra de água na cabeça dela. Não é a forma ideal para se batizar. Jesus deixou o exemplo, igual eu disse em umas pregações antigas. Você acha que Jesus tinha o trabalho de se batizar? Ele sendo Deus, ele tinha que se batizar? Não. Mas por que ele se batizou? Ele deixou o modelo, ele deixou um modelo para nós fazer também nisso, deixou um exemplo. Precisava orar? Se ele é Deus e tem comunhão com o Pai, precisava ele orar ao Pai? Não. Deixou o modelo para nós, porque a oração é muito importante. E ele entrava em comunicação com o Pai. Um outro caso. Jesus guardava o sábado, porque ele é o dono do sábado, ele que estabeleceu a Moisés lá no Monte Sinai, deixou bem claro nas duas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Falou: lembra-te do dia de sábado para santificar. E ele, quando veio à terra, ele guardou o dia, guardava o sábado, ia nas sinagogas aos sábados, pregava a palavra, dava testemunho. Era um modelo que ele deixou um modelo para nós. E o batismo não foi diferente. É assim que se tem que se batizar. Mergulhar a pessoa à água. E Menos Simons via o batismo católico como era, e ele leu o Novo Testamento, viu o batismo de Jesus, que João Batista o mergulhou nas águas e veio o Espírito Santo em forma de pomba, e veio uma voz: esse é meu filho amado. E ele chegou na conclusão que o batismo tem que ser assim, não o jeito católico.
Quando ouvi falar do segundo batismo, achei muito estranho. Examinei cuidadosamente as Escrituras e não encontrei nenhuma justificação para o batismo de crianças. É outra coisa também, batismo de criança, que a Igreja Católica faz. Não é apropriado. Não é apropriado criança ser batizada quando nasce. A criança, quando nasce, já entra numa vida pecaminosa, porque todos nós entramos numa vida pecaminosa, porque o mundo está cheio de pecado. Adão e Eva pecaram, então o mundo passou a ser pecador. E todos os que nascem, nasce pecador. Só que ele ainda não tem consciência de pecar. Mas a Igreja Católica vai lá e batiza a criança. Errado. A pessoa tem que se batizar quando ela tem consciência de que ela tem que sair de uma vida mundana e se voltar para Cristo, voltar para a verdade, para a palavra de Deus. É uma decisão da pessoa. Criança ainda não entende nada. Um bebê ou uma criança de 4, 5 anos de idade não entende nada. E ele perseverou nisso. Ele estudou cuidadosamente e chegou na conclusão do batismo, que é assim que tem que se batizar. Ele orou e perseverou. E esse homem, Obi Philippes, o ajudou nas pregações, ajudou a conduzir a vida de Menno Simons. Olha ele batizando um membro. É assim que tem que se batizar. Não que eu falei, que a pessoa se curva, estando de pé assim, se curva e joga um jarro de água na cabeça. Não existe. É mergulhando a pessoa. A cabeça de Menno Simons era avaliada em 100 moedas de ouro. Quem quer que o entregasse vivo ou morto receberia recompensa. E ainda assim, nenhum traidor se encontrou para o entregar. Quando a pessoa tem o Espírito Santo ao seu lado, a palavra de Deus ao seu lado e Deus ao seu lado, nenhuma alma que queira prejudicar você chegará em você ou vai te encontrar. Jamais. E ele era essa pessoa que Deus estava ao seu lado, porque ele estava fazendo o que era verdade. Ele estava conduzindo uma missão que era verdadeira. E a Igreja Católica começou a se incomodar com isso, que na verdade, por trás da Igreja Católica, Satanás, que ele quer implantar no mundo a enganação, a mentira. O que ele fez com a Igreja Católica durante a Idade Média e que está fazendo agora? Mentindo sobre clero, tradição. Mentindo, enganando. E, fora isso, mandando calar a boca de quem está pregando a profecia verdadeira. Se infiltrando nas instituições, como principalmente da Adventista, que hoje já não é mais uma igreja profética. A história mesmo conta, quando Ellen Goldwhite estava viva, os jesuítas falaram para ela lá na Austrália: estamos esperando você morrer para a gente se infiltrar na igreja adventista e os calar. E quando Ellen Goldwhite morreu, em 1915, eles se infiltraram e até hoje estão infiltrados. Se você dizer a verdade, a gente cala a sua boca.
fecha a sua instituição. Então, por medo de perder o cargo, por medo de uma TV fechar, mantém na mentira, como está a Igreja Adventista hoje, distorcendo a profecia. Prega até profecia, mas distorce. Não prega o que a profecia é exatamente. E Satanás não aceita uma pessoa que se destaca. Ele intervia atrás da Igreja Católica, por através da Igreja Católica. No Apocalipse 13 não fala, o dragão sustenta a besta? Então, Satanás sustenta a igreja. E queria a cabeça de Menno Simons. Aí está, onde Menno Simons dava a sua aula, a pregação. E ele morreu em Westerfelde, a 13 de janeiro de 1559, em paz, depois de ter servido a Cristo durante 25 anos como evangelista sobre a cruz, em meio a grandes perigos e perseguições constantes. Tá vendo? Morreu em paz, sem ninguém o matar. Morreu por velhice, por idade. E serviu a Cristo 25 anos. Quer dizer, serviu e se dedicou a isso. E ninguém lá no meio católico o perseguiu ou matou. Aí está Menno Simons, esse grande historiador e grande protestante. Não aponto para mim mesmo, mas para Cristo. Não quero criar uma seita, mas formar discípulos do Senhor, segundo a sua palavra. Exatamente, ele fazia para salvar almas da maneira certa, não ficar fazendo da maneira errada. Por isso que tem muita gente enganada, muita gente que ama a igreja que está, porque se acostumou, enfatizou a mente das pessoas aquilo. É o que eu falo que nem as igrejas hoje fazem, é uma hipnose na cabeça das pessoas. Que engana as pessoas ali com a hipnose e com um estralo de dedo, a mentira entra na cabeça da pessoa e fica fixa na pessoa a vida inteira da pessoa. Hoje eu classifico e falo que é uma hipnose na cabeça, principalmente dos católicos, que não larga a igreja de jeito nenhum. E briga com você, se você diz a verdade. Aí está a leitura de Menno Simons. História da doutrina do batismo. Aí está Menno Simons, que fazia parte dos Países Baixos, né, na cidade de Bitínia, lá no norte da Holanda, 1496 a 1561. Tema batismo. Aí está o verdadeiro batismo. Está o batismo de Jesus por João Batista. Olha lá o Espírito Santo o rodeando. E Paulo falou em Atos. Pedro falou em Atos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, verso 38. Exatamente. E Paulo falou em Romanos, capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou, assim andemos nós também em novidade de vida. Exatamente. Quando uma pessoa vai ser batizado, está sepultado com Cristo, porque morreu pelaquela vida, aquela vida mundana que estava vivendo, mergulhou nas águas, batizou e ressuscitou para uma vida nova. Assim não vale. Assim é mentira que a Igreja Católica como se diz, aprontou na vida, como se proclamou
para ser feito. Não é assim. É o que eu falo, a pessoa se curva e o padre ou joga água com a mão ou num jarro. A enganação entrou nas igrejas no século, principalmente no século IV, e está expandindo até hoje. E que protestantes pregaram a verdade e muitos morreram por causa disso. E que a Igreja Católica Apostólica Romana pôs essa mentira e enfatizou a todos. Aí está Menos Simons. Isso é a forma de batismo. Mergulhando nas águas, não aquela forma que eu mostrei. E ele relatou o Menos Simons em seu livro. Não se deve batizar os homens por tradição, mas sim quando manifestam frutos de arrependimento e fé em Cristo. Exatamente. Aquela decisão que você faz. Quero mudar de vida. Quero ir para a verdade. É decisão. Não, porque eu quero ser batizado, eu vou lá experimentar como que é o batismo. Não. E as igrejas hoje aceitam essa doutrina errada. Aí está o verdadeiro batismo. Isso é o batismo. Isso é um batismo, como se diz. Estudo bíblico, batismo. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Exatamente. Mateus capítulo 3, versos 13 a 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Quer dizer, João Batista falou para Jesus assim, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, não o Senhor ser batizado por mim. Ele falou, eu careço de ser batizado por ti e vens a tu a mim? Quer dizer, que João Batista sabia que Jesus era o nosso Senhor, é Deus. Aí Jesus respondeu, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Quer dizer, falou que era o cumprimento da justiça, que era um cumprimento da lei de Deus, que estava, quando Jesus nasceu e cresceu e começou seu ministério, estava dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos de profecia. Então tinha que ser cumprido. Atos capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grato receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quer dizer, 3.000 almas foi batizado. Foi para o caminho da verdade. Atos capítulo 8, versos 36 a 38. E indo eles caminhando, chegaram a um certo lugar onde havia água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O eunuco já estava com vontade já de se arrepender. Está vendo aí? Que ele estava já, na mente dele, já a decisão pronta. Eu quero me arrepender, eu quero me batizar. E disse Felipe, é lícito que se crês de todo o coração, você será batizado. Quer dizer, o eunuco estava decidido. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Quer dizer, a decisão. Mateus capítulo 3, verso 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Exatamente.
João capítulo 3, verso 23. Ora, João também estava batizando em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. João foi um precursor de Jesus. Ele abriu caminho para Jesus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Paulo fez a pergunta. Fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo e na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Atos capítulo 22, verso 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. João capítulo 3, verso 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus falando para Nicodemos. Você fala, Guilherme, mas eu tenho que me batizar toda vez para me arrepender? Não. O batismo significa se ajoelhar no chão e se dedicar a Cristo todos os dias. Esse é o verdadeiro batismo também. É o arrependimento do dia que você... o dia de hoje não foi legal. Fiz coisas erradas. Peço perdão e me arrependo e me dedico toda a minha vida a Jesus. Isso é um batismo. 1 Pedro capítulo 3, verso 21, que também como uma verdadeira figura agora nos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente. Então, povo de Deus, esse foi mais um episódio do Sola Escritura, o tema sobre o batismo verdadeiro. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima final de semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!